Então, deixa eu compartilhar. Tô conseguindo ver minha tela, pessoal? Dei um joinha aí, um ok. Beleza. Então, o conteúdo do quarto bimestre, ele foi esse conteúdo de modularização, né? Que serve aí para você separar a, a regra do seu algoritmo, né? Em vez de você ter tudo aqui dentro do static void main, né? Você vai separar o seu algoritmo em vários pedaços, né? E aí, o primeiro, a primeira, o primeiro conteúdo que a gente viu foi as funções que não retornam valor. Então, foi foi a primeira prática, né? Então, de você ter uma calculadora lá, né? Um algoritmo que calcula os valores, né? A soma, subtração, sempre pedindo os dois números para praticar aí a função se não retorna valor. A gente já trabalha, desde o início, a gente já trabalha com essa questão de funções, né? Por exemplo, aqui na estrutura básica, você tem o class program e tem o static void main. Então, o main é uma função que não retorna um valor, não retorna valor. Por quê? Por causa aqui do static, do static, do void. Então, esse void aqui dentro da estrutura aqui, né, na definição da função, define que essa função ela não vai retornar um valor. E o main aqui é a função padrão, né, de start, né, então a gente utiliza desde o início. É uma outra função que não retorna valor é essa daqui que está aqui embaixo, a readkey, ou a console line, que a gente sempre usa aí como saída de informação. Teste. Se você verificar essa função writeLine, essa função ela existe. Deixa ele executar aqui. Ah, tem outros abertos aqui. Essa função ela existe dentro desse pacote do console, né, desse programa console, né, que a gente faz o uso, né? E é uma função que não retorna valor, né? Ó, eu passo um valor para meu console hotline, né? Aqui dentro do parênteses. Então, aqui também já está caracterizando passagem de parâmetros. E ele joga na tela o que eu passei. Né? E não tem como eu pegar essa informação aqui dentro do meu console, do meu main. Né? Vejam que eu chamo console.artline e não consigo colocar assim, ó, colocar um string texto, texto recebe console artline. Não, isso daqui não, ó, vejo que ele já dá erro. Por quê? Porque a função console outline é uma função é uma função que não retorna valor. Não retorna nenhum dado, né? Não retorna um inteiro, não retorna uma string, não retorna char. Ela simplesmente eu passo a informação para ela
e ela imprime na tela, né? O retorno, na verdade, o retorno dela, vamos dizer assim, é a impressão na tela, mas em nenhum momento, em nenhum momento eu consigo ter essa informação, né? Pegar essa informação. Eu só passo. Agora a gente trabalha aqui, a gente já trabalha, é o console Readline. O que, que o console Readline faz? No momento que é executado, aqui, né, ele vai imprimir na tela console Readline teste e vai aguardar aqui o, o, o readline, né? Vai aguardar a função readline, que a função readline espera que o usuário digite uma informação, né, ali na linha e dê enter, né? Então, vocês já estão familiarizados com essa função. Então, né, o cursor fica aguardando eu digitar alguma coisa, digitei alguma coisa, dei enter, ele fez a entrada de dados. Então, no momento que eu digitei, a função readline dentro do pacote console é uma função que retorna um valor. Ó, se eu parar o mouse em cima aqui, é interessante utilizar o Visual Studio. Se eu parar o mouse, ele coloca ali como string console readline. Então, o retorno dele é uma string. Então, se eu colocar aqui uma variável do tipo inteiro, ele vai dar erro aqui porque o retorno da variável, o retorno da função, o valor que ele retorna é string. Então, isso daí é um dos cuidados que eu tenho que tomar. Então, vamos definir aqui a função. Por exemplo, eu posso fazer uma função para impressão. Em vez de usar o console outline, eu posso usar uma função minha. Imprimir informação. E aqui dentro eu utilizar o console outline. Para eu imprimir essa informação, eu tenho que passar esse valor, né? Então, aí eu tenho a passagem de parâmetros. Então, eu quero que um valor que esteja dentro de uma outra função, aqui no caso, dentro da main, eu quero passar esse valor para a função imprimir informação. Então, eu tenho que utilizar a passagem de parâmetros. Então, eu tenho que definir parâmetros aqui na definição da minha função. Então, no caso, eu quero definir aqui que eu vou passar um texto, né? Um valor, um dado, né, do tipo string. E que eu vou pegar com essa informação, eu vou pegar esse texto e vou jogar aqui dentro do console Artline. Só isso, né? Então, o imprimir informação, ele está esperando aqui eu passar um valor do tipo string para depois ele conseguir jogar lá para o console Artline. Então, eu posso até mudar aqui, ó, colocar aqui, ó, imprimir informação, texto. Okay. Então, essa foi a primeira da primeiro conteúdo, né, que era você trabalhar com funções que não retornam valor, né? Então, se eu fizer uma entrada de dados aqui dentro, eu não consigo passar esse valor aqui para o main. Por quê? Porque as variáveis, tudo que estiver aqui dentro, não, se não tiver uma forma de retornar esse valor para a função que chamou, né, que invocou a função, eu não consigo, né? Nesse caso, o imprimir informação é uma função que não retorna valor. Então, por isso a gente coloca aqui static void. Ela não vai retornar nenhum valor. Então, é mais utilizada para quando eu quero imprimir uma informação ou fazer uma verificação. Por exemplo,
Ah, eu quero que quando a média do aluno, né, fazer a verificação de média, né? Então eu posso fazer aqui e informar para o usuário, ah, sua média você foi aprovado, você foi aprovado. Então, tá aqui, ó, verificar média. Para eu verificar a média, eu preciso da média, né? Então, vou colocar aqui como float, média, e aqui eu coloco se a média for maior ou igual a 60, parabéns. Se não, gente, novamente. Essa função, ela tá aqui somente para verificar a média, né? Veja que eu não tenho entrada de dados nem nada. Então, eu posso fazer isso. Eu posso fazer aqui uma entrada de dados, né? Vou colocar aqui um valor estático, né? Aqui, as variáveis. Load load 2 e load. Vamos supor aí que então, dia 70, nota 2 seja nota 1, 2. Exemplo, fiz a entrada de dados aqui da nota 1, da nota 2 e calculei a média, né? Eu também posso calcular a média aqui dentro, mas vamos supor que eu queira fazer outra coisa com essa média. Então eu não posso calcular ela aqui dentro do verificar a média, né? O verificar a média ele só vai fazer a verificação a média. E aí eu chamo aqui a função verificar a média. E aí, estou passando aqui a informação aqui da média, estou recebendo aqui essa informação e fazendo as verificações. E imprimindo aqui para o usuário. Né? Parabéns, se tiver acima de 60, e tente novamente se tiver abaixo de 60. Deixa eu colocar qualquer coisa aqui. E parabéns. Então, nesse caso aqui, como eu estou fazendo, como eu não preciso retornar essa informação para cá, não preciso não fazer nada, então eu só vou imprimir para o usuário, é interessante que eu faça uma função que não retorna valor. Agora, por exemplo, quero fazer a entrada de dados aqui. O que, que eu preciso para fazer a entrada de dados? Eu preciso do quê? Console, Artline, digite, digite a nota 1. Digite que a gente faz. E float.parse. Acho que nós utilizamos aqui praticamente três funções: o console outline, float parse e console readline. Só um momento, pessoal. E aqui eu vou utilizar novamente, olha só. Vou copiar aqui para
para 2. Veja que eu repito aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer com uma função que retorna, é uma função de entrada para o tipo float, né? Em vez de utilizar essas três funções aqui que eu estou repetindo, eu posso fazer uma função para isso. Então, qual que é a diferença da função? Vamos colocar aqui, ó. A diferença da função que não retorna para a função que retorna é no momento da definição. Então, a função que não retorna, ela sempre vai ser void aqui, ó, static void e o nome da função. E o nome que eu quiser, né, da função. Aqui esse nome você que dá. Então, nesse caso aqui, ele vai fazer a entrada de dados do tipo float. Então, eu quero que retorne um valor do tipo float. Então, float, coloquei entrada float. Então, ele deve retornar aqui um valor do tipo float. E aí eu tenho que utilizar aqui essa palavrinha return aqui. E no caso aqui, o que eu vou fazer, o que eu vou retornar. Então aqui vai ser a variável que eu vou retornar para a função que chamou, a função que for chamar essa função entrada float. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, que eu utilizo essas duas funções, a conversão, e eu vou fazer assim, ó, float entrada, vou criar essa variável, entrada recebe float parse console readline e vou retornar essa entrada. Veja que essa variável entrada ela também é do tipo float. Então, se no cabeçalho, né, se na definição da minha função eu estou dizendo que eu vou retornar float, aqui no meus comandos, né, nas minhas variáveis que eu for criar aqui, eu também tenho que retornar o mesmo tipo. Então, se eu modificar o tipo aqui para inteiro, ele já vai dar erro. Então, o que ele vai fazer? Eu vou chamar essa função entrada float, ele vai criar essa variável float entrada, vai esperar aqui o usuário digitar, vai fazer a conversão, vai armazenar o que o usuário digitou aqui na variável entrada e vai retornar esse dado, né, esse valor aqui, para quem chamar essa função entrada float. Então aqui o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou trocar aqui essa parte aqui, ó. Colocar, posso, entrada float. Entrada float. É uma diferença, né, aqui da função que retorna e função que não retorna, né? A função que não retorna, eu chamo ela, né? Eu não preciso de nenhuma variável para receber esse valor, né? Por quê? Porque não retorna valor. Aqui texto recebe. Eu não preciso. Então, eu simplesmente vejo que já dá um erro aqui, já começa a reclamar. Eu simplesmente chamo. Agora, a função que retorna, como ele retorna o valor, interessante que eu tenha onde armazenar. Só um instante, pessoal. Que eu tenha onde armazenar. Então, se eu chamar aqui o entrada float dessa forma, ele não vai dar erro. Porém, não vai estar certo, porque ele retorna um valor, então eu tenho que armazenar esse valor em algum lugar. Então, armazenar aqui dentro de uma variável. Como o retorno dele é float, então essa variável aqui também tem que ser do tipo float. Olha só. Vamos executar. E alguma coisa eu vou modificar. Então, ó, 80 e 70. Veja que ele chamou aqui
o entrada float, né? Então, posso até colocar aqui para vocês em funcionamento, função, colocar aqui, entrada float. Toda vez que for chamar essa função, ele vai imprimir aqui entrada float e vai esperar o usuário digitar. Ó, entrada float, colocar aqui, ó, 60, entrada float de novo, colocar 80. E parabéns. Veja que não está imprimindo a média, né? Posso fazer a impressão da média também. Então aqui eu fiz uma função para fazer a entrada de dados. Então o que essa função faz? Ela faz a entrada de dados somente do tipo float. Se eu quiser uma entrada do tipo inteiro, eu vou ter que fazer uma outra função. Aqui ela está imprimindo entrada float e está esperando o usuário digitar. Assim que ele digitar, ele faz a conversão, armazena aqui na variável e retorna o valor. Mas eu posso melhorar essa função, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, toda vez ele imprime, digite a nota 1, digite a nota 2, né? Console o artline, console o artline. Então, em vez de eu chamar ele aqui, eu posso chamar ele aqui dentro. É só, em vez de colocar a entrada, eu coloco aqui, ó. Digite a nota 1. Porém, vai ser a nota 1 e a nota 2. E eu também posso utilizar essa entrada float para salário. Ah, digite o salário. É o mesmo float, eu não preciso criar outra função. Né? A função, ela tem que ser, quando eu crio ela, era para ser reutilizada. Então, por exemplo, se eu colocar aqui digite a nota 1, eu não tenho como reutilizar essa função. Porque toda vez que lá for chamar essa entrada float, vai estar lá, digite a nota 1. Então, eu vou deixar ela mais dinâmica. O que eu vou fazer? Eu vou passar uma informação, em vez de eu passar, de eu usar o console outline aqui em cima dentro do main, eu utilizo aqui dentro da função de entrada float. E passo um texto, passo uma string. Essa string que eu faço, eu coloco aqui dentro do meu console outline. Então, toda vez que eu for chamar uma entrada float, eu tenho que passar um texto. Que ele vai fazer a mesma coisa que eu fazia aqui antes. Só que agora eu não preciso de duas linhas, eu preciso de uma linha só. Então, nota 1 recebe entrada float, igual que vai ser o texto. Aqui, informe a nota 1. Veja aqui, já vai parar de dar erro. Por quê? Porque ele tá obrigatório que se passe um valor aqui string. E na nota 2, informe a nota 2. Então, minha programação, vou tirar esse daqui que estou usando. A programação, ela vai chamar aqui a entrada float, essa função, vai passar a informação, que é um texto, uma string, aqui dentro, vai receber essa string através do parâmetro. Primeiro, ele define essa variável, imprime na tela o texto, a string que foi passada, faz a entrada de dados aqui, faz a conversão, float parse, armazena aqui na variável entrada e retorna essa informação para a função que chamou a função chamadora, né? Então, nesse caso, a função chamadora aqui é o main. Beleza? Então, aqui já caracteriza, já é uma função que retorna valor. Então, olha, ó. Informe a nota 1. Então, a nota 1, 90. Informe a nota 2.
80. Então, já está chamando aqui também a função de verificar a média. Então, já está fazendo aqui, utilizando a função de retorno de informação. Eu posso fazer aqui também, né, a média que está calculando do main, eu vou imprimir a média aqui embaixo. Vou usar aqui imprimir informação. Aí. Dentro da função verificar a média, eu chamei a função imprimir informação. Eu posso fazer também isso daí. Forma a primeira nota, segunda nota, média 75 e parabéns. É bem simples a utilização, pessoal, dessa função, né? Então, função, vou colocar aqui, função, função que retorna um valor. É sempre uma função, ela sempre vai retornar um valor. E sempre eu vou ter que ter o tipo de retorno. No caso aqui, é do tipo entrada. Por exemplo, se eu quiser utilizar deixa ele aqui, utilizar aqui embaixo, float salário. Salário recebe entrada float, informe, digite o salário do funcionário. Passando informação para digitar e para armazenar. Então, vou colocar aqui informação, salário, e aí, digite o salário. Vou colocar aqui. E informou o salário, né? Então eu utilizei a mesma função entrada float, né? Não criei uma outra função, utilizei a minha função. A ideia de modularização é eu poder reutilizar as minhas funções, né? No momento vocês não estão fazendo um import, reutilizando outras funções, por exemplo, eu poderia fazer uma, um, uma um algoritmo, né, uma estrutura, que eu tivesse todas essas funções, né, entrada float, entrada int, entrada char, e reutilizasse em outra programação, justamente igualmente como eu faço aqui no console Partline, né? Console é o meu programa principal e o Artline e o Readline são funções dentro desse algoritmo console, que a gente está reutilizando algo que já foi feito. Então, a ideia do, da modularização é essa, eu reutilizar os códigos, né? Alguma dúvida, alguma questão, pessoal? Dúvida? Desculpa pelo atraso. Ah, tudo bem, Eduardo. Quanto a Boa isso, não, tarde. professor.
Começou já a fazer a atividade, Eduardo? A minha já tá pronta, eu só não enviei ainda porque eu tenho uma dúvida na questão do menu. Sim, diz aí. É que, tipo, para fazer o menu, eu usei. Eu queria saber se tá certo, né? Porque, tipo, eu fiz usando o if. Aí eu coloquei, se você quer que converta de dólar para real, você coloca o número um. Se você quiser que coloque de real para dólar, coloca o número 2. Era assim mesmo que era para fazer? Isso mesmo, Aí isso eu mesmo. coloquei if, aí um, aí depois eu fiz outro if pro 2. Isso, Ah, então é isso mesmo. Então tá pronto, tranquilo. tarefa. Bem fácil, né? Então, só seguir lá e... É claro que a tarefa, né? Na verdade, deixa eu ver, eu usei o retorno em um dos desafios na outra atividade. Ah, não tem problema não. Ó, eu vou... Da outra atividade eu não corrigi ainda. Eu quero corrigir essa semana, né? Eu deixei aberto aí até hoje, né? Para dar tempo aí. Tem algumas pessoas que não conseguiram fazer no prazo. Então, deixei aberto até hoje. E aí, essa semana eu já quero corrigir e já lançar as notas para vocês, tá? É, tem um outro algoritmo que eu já até tá pronto aqui, que deixa eu achar ele aqui só. Olha só. Eu vou até colocar ele lá no Netfiddle e deixar ele como disponível para vocês. Esse algoritmo é aquele algoritmo de forma de pagamento, né? Nada melhor para a gente trabalhar é pegar os algoritmos que a gente já fez. Esse, praticamente esse algoritmo aqui. Vocês estão conseguindo chegar aí na tela? Dei um ok aí. Sim, tá dando pra enxergar. Agora no. E ele, né, tem aqui as variáveis, tem a entrada aqui do valor da compra, o menu pagamento, a entrada da opção, o valor da compra, e de acordo com a opção que o usuário digitar, ele calcula aqui a forma de pagamento, né? Opção um, pagamento à vista, opção 2, pagamento em 3 vezes, opção 3, pagamento em 5 vezes, opção 4, pagamento em 10 vezes, né? Então eu refiz ele aqui utilizando modularização, né? Funções e funções que retornam e não retornam valor. Então eu deixei aqui, né? Eu ia fazer com vocês, mas ele é bem extenso. Então é mais fácil eu explicar para vocês aqui como é que está funcionando. Então, o que eu fiz? Dentro do main, eu tenho algumas variáveis. Então, o valor aqui, né, informa o valor da compra, ainda estou fazendo da forma normal. E a opção, né, o menu forma de pagamento, eu fiz uma função que retorna um valor. Então, ele retorna aqui int. Né? Poderia fazer com letra A, B, C e D, ou uma outra, ou int, ou char, ou float, né? Float não seria interessante não, mas int ou char, né? Que seria inteiro, né? Número ou letras. Então, aqui dentro dessa função, eu mostro, o pagamento, mostro as opções de pagamento e coloco aqui para o usuário digitar. E retorno essa opção. Então, ele vai retornar aqui para, para o main. Essa opção chegou aqui, eu chamo aqui agora a forma de pagamento, que eu passo por parâmetro a opção escolhida e o valor da compra. E todo o resto é feito dentro da forma de pagamento. Ó, forma de pagamento. Então, ele é uma função void, então não retorna nenhum valor. Os parâmetros int opção, float valor compra. E utilizei o switch. Então, caso a opção for 1, ele vai chamar o calcular forma de pagamento. Caso a opção for 2, ele vai chamar a calcular forma de pagamento também. 3, também a função calcular forma de pagamento.
essa calcular forma de pagamento, ela não é uma função que não retorna valor. Então, aqui no meu select de opções, eu estou chamando a mesma função toda vez, né? E aí eu passo alguns parâmetros, né? Tenho o primeiro parâmetro, eu tenho um segundo parâmetro que é o valor da compra, eu tenho um terceiro parâmetro e eu tenho um quarto parâmetro. Veja que eu tenho que passar 4 valores. E eu coloquei esses 4 valores da seguinte forma: calcular forma de pagamento. Primeiro é o tipo, depois o valor da compra, depois é a de quantidade de parcela e a porcentagem. Então, o tipo 1, ele é um tipo que é para valor com desconto. Então, quando eu coloco o tipo 1, eu tenho que passar o tipo 1, que é esse primeiro aqui, tipo 1, o valor da compra, a quantidade de parcela. A quantidade de parcela aqui, nesse caso, não vai ser, ele vai ser sem pagamento à vista, né, ou pagamento de uma vez com desconto, né? E quantidade de parcela é zero, mas não vai fazer diferença aqui se eu colocar uma quantidade. E a porcentagem que será realizado desconto. Então, se o tipo for 1, ele vai cair aqui. Então, ele vai calcular o valor de desconto e eu vou calcular o valor total da venda e vou colocar lá pagamento à vista, desconto de a quantidade de porcentagem e desconto, o valor do desconto e o total a pagar. Beleza? Então, eu utilizo os parâmetros para isso. O tipo 2 é o tipo que não tem alteração. É parcelado sem alteração. Então, vamos supor, eu quero parcelar em 3 vezes e não tem alteração. Então, eu passo o tipo 2, o valor da compra, a quantidade de parcela e a porcentagem que eu posso deixar ela zerada. Então, que é esse tipo 2 aqui, ó, pagamento em 3 vezes e não sofre alteração. Ó. Tipo 2, o valor da compra e 3 vezes. Aqui, o terceiro parâmetro que é a quantidade de parcela. E ele imprime lá, pagamento em quantidade de parcela, né? No caso, eu quero pagamento de 4 vezes sem ter acréscimo. Então, pagamento em 4 vezes, valor da parcela, eu faço a divisão aqui em cima, e quantidade de parcela e o valor de cada parcela e o valor total. Já o tipo 3, eu passo, né, a quantidade de parcela, a porcentagem, e o tipo 3 é quando você tem a parcela com acréscimo. Então, no caso aqui do pagamento em 10 vezes, em 5, 10 e 12 vezes, são pagamentos tipo 3. Olha só. Tipo 3 aqui, esses dois daqui é tipo 2. E o valor da compra, passo o valor da compra, a quantidade de parcela e a quantidade de porcentagem. Então, 2%. Aqui em 10 vezes, tipo 3, valor da compra, 10 vezes e a porcentagem de acréscimo, 8%. Beleza? E faço esse cálculo aqui. Olha só, deixa eu executar esse algoritmo aqui. Exemplo 003. O valor da compra, aqui, 650. Opção, quero aí em 10 vezes, que é a opção 4. Então, opção 4. Então, 10 vezes, né, acréscimo de 8%, acréscimo de R$ 52, 10 vezes de R$ 10,70. 10 vezes de R$ 70,20 e o valor total a pagar 702. Por exemplo, eu adicionei aqui, já tinha adicionado aqui uma outra forma de pagamento em 12 vezes. Veja como é que fica fácil. Ó.
Adicionei aqui 2 vezes. Ah, quero adicionar uma promoção. Quero adicionar aqui quando tem uma promoção de 20 vezes. 24 vezes, que são 2 anos. 24 vezes, onde que eu preciso mexer? Forma de pagamento e adicionar aqui, ó. 6. Colocar aqui só para 24 vezes. Aí vai ter acréscimo, vai ser 24 vezes sem acréscimo. Eu vou ter um acréscimo aqui, vou colocar aqui. Tipo 3, valor da compra, quantidade de parcela 24. Vai ter um acréscimo aí de 12%. Pronto. O resto, eu não mexo mais nada. Veja que eu modularizei, o resto eu não mexo. Não crio mais nada. Só adicionei aqui no menu, para o usuário saber. E adicionei aqui mais mais um case aqui, né? No caso aqui, o case fica mais interessante você trabalhar com o switch case. Aí, o valor da compra, colocar aí, R$ 100. Eu pagar em 24 vezes. 24 vezes tem um acréscimo de 12%, que é R$ 12. 24 de 4,66 e o valor a pagar 112. Mesmo que todo o resto, né, até aqui a parte do pagamento em 24 vezes eu não mexi. Se fosse na estrutura normal, eu precisaria copiar isso daqui, né, e colocar lá, pagamento em 24 vezes, recalcular. Não, aqui eu já deixei ele de uma forma que ele não, você só trabalha, só faz alteração em 2 lugares. Poderia passar esses parâmetros, eu posso também passar esses parâmetros todos diretamente para o usuário. Ah, qual que é o valor da compra? Tá. Qual que é a quantidade de parcelas? 6. Qual que é a porcentagem? Qual é a porcentagem? 3. Tem desconto? Tem acréscimo? Então, eu posso até modificar o meu algoritmo de forma que eu não precise nem ter essa parte aqui. Agora, por exemplo, se eu quiser, olha só como é que fica fácil. Se eu quiser adicionar uma estrutura de repetição, eu quero que, né, em vez de eu toda vez clicar aqui e dar o start e verificar, não, eu quero que tenha uma forma de eu verificar e retornar e só parar quando eu falar, não, eu não quero mais verificar a venda, forma de pagamento de venda. Ficaria mais fácil, olha só, o que eu tenho que colocar aqui? Colocar aqui uma variável continuar. Eu vou utilizar aqui o do while, olha só. Copiar esse daqui para cá, aqui para dentro. Deseja continuar a compras? Continuar, recebe int.parse. Fica bem simples. Enquanto continuar por igual a 1, vou colocar aí, deseja continuar?
para assim e 2 não. Então, enquanto continuar, né, a variável for igual a 1, ele vai retornar aqui minha estrutura de repetição. Existe o valor da compra, vou cair 600, vou cair à vista e pagamento à vista. Desde continuar a verificar compra? Sim. Posso até colocar um console clear para limpar. Então, 400. 400 vai ser em 3 vezes. Então, valor da parcela 3 vezes de 133. Não quero mais verificar. Vai ficar com uma musiquinha de fundo nossa gravação. Deixa eu continuar? Não. E terminou. Eu posso aqui embaixo colocar dessa forma. Console clear. Que aí, na hora que ele mostra, ele para aqui na pergunta, se deixa continuar. Continuou, ele limpa e retorna lá, informa o valor da compra. R$ 800. Opção de pagamento, vou colocar aqui 12 vezes 5. Então, valor da parcela, 12. 66, sem acréscimo. E continuar, sim. Aí, 300 em 6 vezes. Em 12 vezes, 24 vezes. Então, tem um acréscimo e 24 vezes de R$ 14. Não quero mais. Não. E finaliza. Veja que ficou bem mais fácil de você aplicar a estrutura de repetição. Você tem várias programação aqui embaixo, ó. Olha só. Que se eu não tivesse a forma de modularizar, ia estar tudo aqui dentro do main. Então, aqui eu deixei só o principal, né? Que aqui é o valor da compra, as opções, né? Que eu utilizei o menu forma de pagamento como uma função que retorna valor, e depois eu utilizei a forma de pagamento aqui, uma função que não retorna valor. E dentro da forma de pagamento eu chamo também uma função que não retorna valor, que é calcular forma de pagamento. E de acordo com os parâmetros, vejo que eu tenho mais de um parâmetros, né? Então eu posso ter, né? Não sei, não vou conseguir te dizer qual que é a quantidade, se é infinita que é a quantidade de parâmetros, mas geralmente a gente passa 4, 5, 6, 7 parâmetros, né, que for necessário, e, faço o cálculo. E isso ainda dá para colocar um contador. Vamos colocar um contador. Verificação exatamente, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma função aqui também, ó. Static void, né? Vou colocar uma função contador. Eu preciso de um valor. Vou colocar aqui C, contador. Na verdade, vai ser uma verificação, número, mais contador. Ele vai ser uma função
que retorna valor. Senão não consigo fazer. Vamos colocar aqui em cima. A outra coisa, ó, colocar a mesma variável contador aqui. Acho que vocês já perceberam isso. Ó. Aqui tem a variável contador dentro do main. E aqui também tem a variável contador, que é aqui pelo parâmetro. Quando eu faço isso, essa variável não é a mesma dessa outra aqui, tá? Dentro da função contador. Tá, pessoal? Não é a mesma. Então, contador recebe. Contador aqui. Na verdade, tô fazendo uma confusão aqui, gente. Só mais aqui. E só vou deixar ele imprimir mesmo. Que a contagem ela tem que ser feita lá em cima. Bem. Também o do while não. Dá para colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui start void. hum, eu vou só fazer um. Mas não dá para só colocar só o do while. Dá para eu colocar tudo isso daqui, né? Aqui, por exemplo. Vou copiar desde aqui de cima, porque tem outras variáveis. Aí eu vejo qual que eu utilizo. Vejam que, olha só, eu posso colocar o nome da função em minúsculo, mas ele vai dar vai ficar reclamando aqui pela regra da linguagem. A regra da linguagem é que a primeira letra da função ela é maiúscula, tá, pessoal? Então, para não ficar reclamando, você coloca aí primeira letra maiúscula. Ah, sim, entendi. Ah, verdade, aí fica legal. Olha só. É esse read key eu tirar daqui. Ah, deixa ele. O valor da compra, acréscimo. Ó, esse daqui, ó, é bom de quando você utiliza o Visual Studio, ó. Quando ele dá esses negócios embaixo da variável aqui verde, é porque a variável não está sendo utilizada. Então eu posso tirar. Que eu vou reduzir aqui. Verificar compras. Melhor. Bem. E aqui, verificar compras. Eu poderia ter aqui, ó, por exemplo, poderia pedir para você poderia fazer o seguinte, isso, claro, para praticar, né? Vamos pegar lá algoritmos aqueles primeiros algoritmos mais fáceis que a gente fez e colocar todos aqui, e aqui no main você fazer o menu. Ah, chamar o algoritmo que calcula para o ímpar, chamar o algoritmo que calcula que faz a tabuada, chamar o algoritmo que, né, verifica compras. Eu posso unificar tudo isso em um algoritmo só. Vai ficar várias funções, né? Possivelmente você vai conseguir reutilizar algumas funções entre os algoritmos, mas é uma prática muito boa. Olha aí, aí ficou bonitinho mesmo. Ó. Ou eu posso, né? Se quiser também, eu posso deixar só o do while aqui em cima, né? E essa parte de desejo de continuar e colocar só essa parte aqui dentro da função. Então, existem várias formas de fazer. Vamos ver se não vai dar erro agora, né? Ó, verificação número 1, informe total, informe o valor total da compra, pagamento, vou colocar aqui em 10 vezes, continuar, sim.
E aqui ele apaga, e aí eu coloco verificação número 2. 300, 6. Aqui agora, né, dá para eu ver se a contagem está certa. Não... Isso mesmo, verificação número 1, então vou verificar. Então já conta logo no início. Beleza. Verificação número 2. 5. E vou colocar aqui embaixo aqui. Agora eu já não consigo colocar aqui, né? A gente tem que colocar aqui dentro. É... Assim, ó. Como que eu gosto de fazer aqui? Foram feitas. Não. Você pode brincar, né? Utilizar o nosso software. Querendo ou não, não deixa de ser um software. O console clear tá no console de quem tá no final, não tem problema. Então, e aí, 5.000 vou fazer, opa, 6, 24 vezes. Sim, então, outro valor. Vou colocar um valor quebrado aqui. Em 3. Em pagamento de 5 vezes. E não. Foram feitas 3 verificações. Obrigado por utilizar nosso software aí. Né? Pode até colocar lá. Clica aqui para. Pode colocar assim, ó. Foi de créditos. Vou ter que colocar esse. Tem uma forma que eu coloque minha variável, ela fica global, tá? Eu posso, uma variável global, eu utilizo ela em todas as funções, né? Por exemplo, deixa eu static int zero. Olha só, deixa eu ver se é esse mesmo que faz. Ah, tá. Tiraram daqui também. Olha aí.
Eu fiz aqui, deixa eu colocar os créditos aqui agora. Vou colocar esse aí dentro. Aí, meu. Tem uma forma, eu consigo, a minha variável, ela fica chamada de variável global, né? A gente trabalhou até então foi as variáveis locais. Cada, cada função tem a sua variável, né? Por exemplo, verificar compras, aqui eu tenho uma variável local. Valor compra, opção em continuar. Aqui eu criei, né? E ele vai dentro aqui, abaixo do class program, static int contador. Então, quando eu crio dessa forma, essa variável é uma variável global. Vejam que eu utilizo aqui, veja que até a cor dela fica diferente. Não sei se vocês conseguem enxergar aí. E aí eu utilizo ela dentro, ela posso utilizar essa variável dentro de todos os as funções. Então eu tenho aqui a variável contador. Eu posso até tirar ela daqui, que não, aí eu consigo fazer isso daqui, que eu queria fazer antes. Vai somar e vai mostrar a quantidade de verificações. Então, não tem problema eu somar aqui, porque agora ela é uma variável global. Então, eu consigo acessar ela e modificar o conteúdo dessa variável em qualquer lugar da minha aplicação. Veja aqui, ó, em créditos, eu coloquei, foram feitas, né, contador e verificações. Então, eu tenho essa variável contador como global. Só, ó, número 1, então, sim, aqui, 320, 40 centavos. Vou aqui em uma vez, verificações, outra verificação, 10, 5 vezes. Outra verificação, 1, 3 vezes. E não. Foram feitas 4 verificações. Obrigado por utilizar nosso software. Olha aí como é que ficou. Beleza, pessoal? Eu vou colocar vou colocar agora. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou pegar a partir daqui. Olha só, ficou grandinho. Aqui no Netfiddle. Na hora de colar aqui tem que tomar cuidado. E aqui vai estar public. Ajustado aqui só para correto. Vamos rodar aqui. Vai demorar um pouco mais, né? Vai dar erro aqui nesse string args aqui que ele não tem. E o console VDK também não. Console VDK aqui, ó. E aí, funcionando.
Vou salvar esse. Aí vou passar para vocês, se vocês quiserem brincar um pouco, modificar e ver como é que foi feito. Aí, depois eu vou jogar lá no Ava essa aula e esse link também. Beleza, pessoal? Beleza, professor. E já começou, nossa programação já começou a ficar um pouquinho maior, né? Pessoal, alguma dúvida? Uma questão? Só tá vocês dois aí? Não, tem mais alguém. Ah, não, tem a apresentação aqui. Aí. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem falar ou podem mandar. Se tiver, quanto aos exercícios também. A data, aquela data que tá lá, acho que tá até o dia 16, eu tenho que verificar, né? Teve um colega de vocês que perguntou, parece que tá divergente. Eu vou verificar Eu acho que tá certinho. 22, ó. Eu Tá, olhei hoje, tava dia 22, eu acho. tá 22? É, acho que era. Eu vou verificar, porque uma colega de vocês falou que tava de 16. E em um lugar tava 16, em outro lugar tava 22. Eu vou verificar. Né? Vou modificar lá para 22. Beleza, então, pessoal? Então, Tá bom, professor. fique com Deus e bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tchau também, professor. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.